Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó Casas Irmãs para mais uma noite de reflexão. Esse mês de março estamos trabalhando o livro Justiça Divina e hoje nossa irmã Neide vai falar sobre o tema de ânimo firme. Mas antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer a nossa vibração planetária. Fechemos nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Jesus. Vamos imaginar o nosso planeta Terra, todos os continentes, emanando luz, paz e amor. Que essas energias possam chegar em cada coração que esteja em aflição. Que essa energia possa chegar aos líderes de nações, para que todos pensem no bem coletivo. Bênçãos divinas caiam sobre os hospitais, os doentes, os nossos irmãos que estão nas ruas, nos abrigos, todos sejam beneficiados com essa energia emanada de nossa mente e do nosso coração. Deus seja louvado, Deus seja a paz e a luz em cada um de nós. Que passamos agora a palavra para a nossa querida irmã Neide, rogando muita paz. Neide, é com você. Boa noite a todos. Vamos hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos para uma reflexão, né, após, assim, desse período carnavalesco. Aí vamos voltar a nos conectar com mais intensidade, né, porque nós não deixamos de nos conectar, mas com mais intensidade, voltando às nossas atividades. Então, nós vamos, hoje, nossa reflexão é do livro Justiça Divina, né, Francisco Cândido Xavier, inspirado na psicografia por o nosso querido Emmanuel. E hoje nós vamos com o título de Ânimo Firme. Esse texto é um texto assim muito interessante, porque ele realmente pontua situações da nossa vida, né? E o título, eu achei assim muito interessante o título, que se a gente for olhar, a gente diz assim, inicialmente, inclusive, eu dizia assim, ânimo firme, mas na verdade não é ânimo firme, é de ânimo firme. Ou seja, diante de toda a situação, nós temos que manter o ânimo firme. Então, é de ânimo firme, estar com ânimo firme. E antes de nós iniciarmos a conversação e a análise do texto, ver os estudos, ver o que é que ele nos inspira, né? Nós vamos ouvir um pequeno áudio, né? Um videozinho pequeno com o texto. Então, eu pediria a quem já conhece e a quem não conhece prestar atenção a todo o texto em si, que vale a pena a gente analisar, ouvir, para internalizar melhor toda a nossa conversa. De ânimo firme, do livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel,
É possível que estejas descobrindo o que não esperavas. Construções que supunhas de ouro acabaram em resíduos de pedra. Promessas acalentadas por muitos anos parecem-te agora rematadas mentiras. Afetos julgados invulneráveis abandonaram-te o passo quando mais necessitavas de apoio. Surpreendeste a incompreensão nos companheiros mais nobres e colheste amargos problemas nos próprios filhos que viste crescer ao calor de teu corpo. Ruíram aspirações, lembrando preciosos vasos quebrados. Sonhos desfizeram-se de improviso, como se ventania arrasadora te devastasse a existência. Apesar de tudo, porém, renova-te a cada instante e caminha incessantemente, arrimando-te a fé viva. Na terra ou além da terra, a soma das lutas que carregamos reúne as parcelas dos compromissos assumidos junto à bolsa do tempo. Aflição de hoje, dívida de ontem. Merecimento de agora, crédito de amanhã. Banha as mais íntimas energias nas torrentes do amor puro, que compreende e edifica sempre. Veste o arnês do trabalho, que aprimora e sublima, e sigamos em frente, honrando a nossa condição de almas eternas. Nada tendo e tudo possuindo, sozinhos e com todos, chorando, jubilosos e suando contentes, atormentados e tranquilos, desfalecentes e refeitos, dilacerados e felizes, batidos e levantados, morrendo cada dia para reviver no dia seguinte em plano superior, e atingindo os marcos do túmulo de partida para a luz espiritual, se viveste amando e perdoando, purificando e servindo, encontrarás em ti mesmo a flama da alegria, ressurgindo do sofrimento como a glória solar renascendo das trevas. Ok? Ouviram? Gostaram? Então, como eu falei anteriormente, né, que é de ânimo firme. Então, inicialmente, ele nos coloca no texto: é possível estejas descobrindo o que não esperavas. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações que, às vezes, nós não esperava de jeito nenhum. Então, nisso aí, existe só nessa frase dele, existe um ensinamento que nós não devemos manter uma expectativa altíssima em nenhum tipo de situação, para que justamente não haja decepções. Então, ele coloca uma série de situações onde ele mostra que, às vezes, a gente espera, aguarda uma situação e enfrenta outra situação, né? E, para isso, eu me lembrei algumas vezes que eu estive em grupos de autoajuda, né? E onde falavam sempre da lenda da águia. Então, aí a lenda da águia diz que quando a águia estava, uma águia voando, normalmente elas voam sozinhas, né? Então, ela voando, ocorreu uma tempestade. E aí ela botou a força mesmo para funcionar e voou mais alto, com toda a força, com todo o empenho. E aí ela ultrapassou a nuvem
aquela nuvem sombria de chuva, e aí conseguiu ultrapassar o voo. Ou seja, ela não desanimou. Diante da situação que ela podia enfrentar uma tempestade e não aguentar, né? As asas não aguentar o peso da chuva, ela botou força, não desistiu, criou ânimo firme e ultrapassou a barreira que ela estava enfrentando. Outra questão também da águia é aquela questão que uns dizem que é verdadeiro, outros dizem que isso é lenda, que ela vive 75 anos e na metade do tempo ela já está com as garras desgastadas, o bico também já envergado e já com dificuldade de caçar, né, que a águia caça. E então ela se torna reclusa num monte, numa montanha alta, para que ela arranque todas aquelas garras, bata o bico com força no chão, numa pedra, qualquer coisa, até esse bico cair, e isso aí se renovar. Aí ela passa muitos dias, outras águias ajudam a ela a se alimentar, porque ela não tem condição de caçar, e ela renova as garras, renova o bico e volta a voar normalmente. Então, ela sofre diante da dificuldade, ela se renovou. Então, essa é uma lição também da gente ter o ânimo diante da situação difícil de uma renovação, né? De uma renovação de vida. Então, ele aqui mesmo, ele logo depois aquela primeira frase que eu falei, ele diz assim: construções que supunhamos de ouro acabam em resíduos de pedra. Então, quando ele elenca um monte de situações, inclusive até de ingratidão de amigos que ele esperava, confiava e tinha ingratidão. Decepção também com filhos, que é muito próximo. Então, quantas famílias passam por situações onde o próprio filho é ingrato, ou decepciona, ou age de uma forma que realmente as expectativas que os pais tinham é totalmente contra. Então, ele aqui elenca essa quantidade de situações. Então, e às vezes, dentro disso aqui, o que uma das lições que nós podemos aprender, olhar, ver, é justamente não manter essa expectativa alta em nada. Foi, inclusive, uma das grandes lições que eu aprendi. Não é que eu seja 100%, porque nós somos humanos e nós ainda temos uma tendência de manter expectativa, principalmente no outro. Porque muitas vezes nós queremos que o outro faça aquilo que nós queremos. E a nossa expectativa não é que nós não tenhamos expectativa, não quer dizer que nós não tenhamos sonhos, que nós não tenhamos projetos, não, de jeito nenhum. Nós temos que ter projetos, nós temos que ter sonhos, nós temos que ter objetivos na vida, nós temos que ter metas, né, para alcançarmos, mas sempre dentro de uma realidade. E não querendo que o outro cumpra os nossos desejos 100%, né? Pode cumprir, mas pode não cumprir. Então, quantas vezes aqui mesmo o Emmanuel nos fala que, às vezes, a gente planeja, realiza sonhos, mas, às vezes, isso aí vai por água abaixo, né? Às vezes você monta, por exemplo, quantas vezes, e eu já passei também por essa experiência, da gente ter um sonho de montar uma empresa,
e tudo bem, mas chega um ponto que, por qualquer motivo que tenha acontecido, não dá certo, você não pode achar que aquilo ali é o fim do mundo, é o fim da sua vida. É um processo difícil, mas que você tem que lutar para superar aquela situação, tem. E aí, a gente precisa, como quando ele elenca todas essas situações difíceis que vocês ouviram no texto, né, no áudio aí que nós passamos, ele fala de algo que a gente tem que ter para a gente superar, vencer tudo isso, nós precisamos ter uma fé viva, né? Uma fé viva. E, e também o mundo, na verdade, o mundo é um mundo de decepções, queiramos ou não. Então, nada é 100% flores. Então, o mundo oferece muitas decepções. Por isso que nós também temos que ficar atentos a não colocar expectativas altas em nada, porque a maior expectativa que nós temos que colocar é em Deus. Isso sim, ter fé, ter confiança. Aí nós podemos colocar os nossos 100%. Mas no mundo nós não podemos colocar os 100%, porque quem de nós não já passou por algo, por uma decepção, ou de uma pessoa, ou de uma situação? Todos nós, né? Cada um no seu tempo, cada um na sua, vamos dizer assim, no seu momento e também na sua amplitude ou não. Porque tem pessoas que passam por decepções muito, muito grandes, né? Muito grandes. Então, a gente tem que realmente não manter essa expectativa de 100%. E no momento que a gente passe por essas decepções, por esses, por esses, vamos dizer assim, por esses desmoronamentos de castelos, que às vezes a gente realmente, na nossa mente, nós construímos castelos, às vezes esses castelos desmoronam. Então, para que a gente supere, não sofra, não se entristeça, não se decepcione, não caia numa depressão, nós temos que seguir dois caminhos. E aí vem o livre-arbítrio. Ou a gente fica na negatividade, se lastimando, remoendo, se queixando, se achando a vítima, ou nós tomamos a decisão de reverter o processo, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja custoso, mesmo que tenhamos que colocar todo o empenho nosso. Inicialmente, sempre nós vamos sofrer, né, o impacto, mas nós temos a possibilidade de realmente reverter tudo isso com muita fé. Então, ter fé, não pode desanimar nunca. E aí, Emmanuel, depois que elenca tudo isso, um dos últimos parágrafos, ele diz assim: sonhos desfizeram-se de improviso, como se ventanias arrebatadoras te devastasse a existência. Então, ele elenca, que são muitos, a gente não vai ter tempo de diluir um por um. Depois que ele diz que se passa por todas essas decepções, por todos esses desmoronamentos de castelos, ele diz assim: apesar de tudo, porém, renova-te a cada instante e caminha incessantemente, arrimando-te à fé viva. Na terra
ou além da terra, a soma das lutas que carregamos reúne as parcelas dos compromissos assumidos junto à bolsa do tempo. Então, nós precisamos de fé viva para enfrentar as dificuldades, as decepções, os desmoronamentos, e também ele diz bem assim, ó, na terra ou além da terra. Então, não fica só aqui. As dificuldades não ficam só aqui. As dificuldades que temos aqui encarnados, logicamente, podemos também levar para a vida futura de desencarnado. Não está sendo dito por mim, está sendo dito por Emmanuel, né? Na terra ou além da terra. A soma das lutas que carregamos reúne as parcelas dos compromissos assumidos. Nós assumimos muitos compromissos e nós, como temos o véu do esquecimento, nós não sabemos e, às vezes, nós enfrentamos essas dificuldades. E aí ele vem, né, a gente pautado no livre-arbítrio, na escolha, aflições de hoje, dívidas de ontem, merecimento de agora, crédito de amanhã. E nós temos aqui, temos também em João, que eu vi o capítulo de João, onde Jesus, nessa questão de você passar por, às vezes, desânimos ou decepções, ou aquilo que, como eu falei, que a gente esperava que o outro fizesse e não faz, né? Lá no que Jesus fazia todos aqueles feitos, todos eu não digo milagres, mas os feitos que Jesus fez, de qualquer sorte, evangelizando, mas que para as pessoas, eles queriam realmente usufruir daquelas benesses. E no momento que Jesus partia para o ensinamento, partia para a verdade, partia para o compromisso dos discípulos, muitos deles saíram, né? E aí, em João, lá no capítulo 6, no versículo 67, ele faz a pergunta aos discípulos: quereis também vós retirar-vos? Porque naquele momento muitos se dissiparam e ele perguntou aos discípulos sobre isso, porque muitos estavam desanimados porque tinham uma expectativa que Jesus fizesse aquilo que eles queriam, né? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos um textinho que eu separei: bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. E isso aí, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é justamente o que o Emmanuel traz para a gente lá no final do texto, onde ele vai mostrar, no texto, que na terra, como falou, na terra ou além da terra. Então, nós temos que fazer a nossa parte aqui para nós recebermos centuplicado as alegrias no mundo futuro, né? Por quê? Porque nós somos espíritos imortais e vamos continuar a trilhar o nosso caminho e a nossa evolução espiritual. E onde aqui as aflições de hoje divide dívida de ontem e merecimento de agora, crédito de amanhã. Então, nesse textinho aí, nós podemos ver o quê?
nós podemos ver que existe o aprimoramento e o crescimento, e também o foco na vida futura, porque nós trabalhamos aí em cima do livre-arbítrio, onde nós vamos obter tudo aquilo que plantarmos. Então, que nós vamos plantar, nós vamos colher. Então, é um crescimento, a gente vê aí um aprimoramento, aprimorando e crescendo espiritualmente. E também um merecimento para a vida futura, que a gente vai receber, quando ele diz aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que porque eles terão centuplicado as alegrias que lhe faltam na terra. Então, existe o esforço para isso, tem que ter o esforço, para que a gente também galgue patamares mais elevados espiritualmente e possa ter uma vida futura de benesses, de bênçãos, que de repente nós não tivemos ainda aqui na Terra, né? E no último parágrafo, no parágrafo final do texto, nos demonstra, Emmanuel demonstra o benefício da necessidade do esforço. Então, o esforço não é simplesmente fazer o esforço, mas se nós fizermos o esforço, nós vamos ter uma benesse, um benefício no plano espiritual. Então, ele aqui nos chama, eu não sei se vocês prestaram bem atenção, então me permitam eu ler aqui esse último parágrafo. E atingindo os marcos do túmulo, de partida para a luz espiritual, se viestes armado, amando e perdoando, purificando e servindo, encontrarás em ti mesmo a flama da alegria, ressurgindo do sofrimento, como com a glória solar renascendo das trevas. Então, ele, nesse texto aí, ele diz que nós nos aproximamos, quando nós nos aproximamos da partida para a vida espiritual, se nós realmente amamos, perdoamos, ou seja, fizemos o nosso dever de casa direitinho, nós, logicamente, vamos alcançar esse patamar mais elevado, onde nós podemos alcançar a chama da alegria, a chama da felicidade na vida espiritual. Então, esse é o convite que ele nos traz. Apesar da situação, muitas vezes ser dolorosa, ser dificultosa, ser dura, nós podemos reverter com fé, com confiança, e sempre trabalhando e se esforçando para amar, perdoar, sermos benevolentes. É um esforço. Nada vem de graça. Nada vai ser muito fácil, mas nada também é impossível de nós nos esforçarmos para alcançarmos patamares mais elevados e realmente galgarmos a chama da alegria
e da felicidade espiritual. Então, esse é o convite que Emmanuel nos faz para nós enfrentarmos, vivermos e ter ânimo firme, ou seja, de ânimo firme, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos intempéries da vida. Então, muita luz, muita paz, um beijo no coração de todos. Uma boa noite para todos. Gratidão à nossa querida irmã Neide pelas palavras da noite de hoje, pela reflexão, que tenhamos sempre esse ânimo, proposto pelo nosso irmão espiritual, e que vamos agora, com esse ânimo, passar para a segunda parte, que é do atendimento espiritual, convidando a todos vocês que possam sentar de forma receptiva. Não vamos nos esquecer da nossa água, que será fluidificada. Quem faz o tratamento sentado, deitado, como diz nossa irmã Kátia, nosso cantinho da reflexão, nosso cantinho especial para esse tratamento. E vamos sentar comodamente ou deitar, colocando as palmadas para cima. Fazendo o exercício da respiração, fazendo uma pausa, relaxando o corpo, ombros, pernas, pés, se deixando envolver pela melodia, se deixando envolver pela energia desse trabalho maravilhoso dos irmãos espirituais que se aproximam de nós. Esses 3 atendentes vão unidos, retirando todas as energias, limpando nossos corpos, retirando todas as negatividades. Respire. Inspire profundamente o ar pelas narinas e solte bem devagar. Inspire mais uma vez. Solte bem devagar. Outra vez. Inspire profundamente. Relaxe. Relaxe seus ombros. Relaxe seu corpo. Os irmãos espirituais estão fazendo a limpeza de todos os seus chakras, os pontos energéticos, seus órgãos. Tudo está sendo limpo. Tudo está sendo purificado e limpo. E agora, feita a limpeza, eles vão doar energia. E começam pelo chakra distribuidor, chakra coronário, no topo da nossa cabeça. Os 3 atendentes derramam chuva de bênçãos, energias salutares conforme as nossas necessidades.
Inspire, inspire e expire. Sinta o ar entrando e saindo. E essas energias vão sendo absorvidas por cada chakra, por cada órgão, trazendo bem-estar, trazendo paz, alívio. Inspire mais uma vez. E eles vão terminando o trabalho de energia, de paz, fluidificando a nossa água, colocando fluidos necessários a cada um de nós, emanando energias de paz em nosso ambiente, em nosso lar. Sejamos gratos. E eles encerram e nós agradecemos cada vez mais a esse trabalho dos nossos irmãos espirituais, que tão gentilmente, tão amorosamente fazem conosco. Encerrando o nosso trabalho da noite de hoje com o nosso mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, hoje e todo sempre. Muita paz e até a próxima.